Oi, gente, se é a primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu vou dividir aqui com vocês, né, um segundo ano aí para quem tá seguindo no canal, né, de um projeto do que acontecia no ano de 1962, né? Porque é interessante que a gente conheça os fatos que estavam acontecendo na nossa cidade, no nosso país, e até mesmo, né, fora do país, quando a gente estava sendo constituído como ser humano, né? Tudo isso, de certa forma, acaba influenciando naquilo que a gente se transforma quando adulto, né? Que a formação psíquica do bebê começa, né, depois do seu nascimento, tá? Eu comecei com 1961, que é um projeto pessoal, que eu nasci nesse ano, e se vocês quiserem continuar aqui, né? Lógico que a gente não vai colocar tudo que isso aconteceu. Procurei fazer aí um resuminho aí do que chamou mais atenção nessa época, tá bom? Então vamos dar início às 10 manchetes internacionais que foram destaques importantes desse ano de 1962. Uma das notícias que abalaram o mundo, né? Em 1962 foi o suicídio, tido como suicídio de Marilyn Monroe, né, que uma atriz hollywoodiana de muito sucesso, que foi encontrada morta em seu quarto, né? Fato esse que ainda dá muita discussão se foi realmente suicídio ou alguma trama, uma vez que ela era amante do presidente e seu irmão nessa época, né? Se foi uma maneira de calar a boca dela. Na sua própria residência, né? Na noite anterior, ela teria ligado para o seu psiquiatra pedindo que fosse vê-la e ele disse que era para ela relaxar e que no dia seguinte ele iria, e quando chegou encontrou-a morta. Marilyn estava nua, deitada em sua cama, e ao lado dela vários frascos de remédios que possivelmente tenha tomado. A outra notícia, né, que foi muito destacada foi a crise dos mísseis de 1962, que representou 13 dias de impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi, na realidade, em outubro de 1962. Cuba estava mais diretamente ligada economicamente com a Rússia, e a Rússia tinha instalado na ilha caribenha mísseis que estavam diretamente direcionados ao território estadunidense, né? Então, em 22 de outubro, o presidente John Kennedy comunicou à população em rede nacional de TV sobre a presença desses mísseis, que era uma distância de 140 quilômetros. Como essas duas potências tinham armamentos nucleares, então se estabeleceu um clima meio preocupante, né, nas notícias internacionais. Nas áreas da comunicação também esse ano foi importante, porque no dia 10 de julho de 1962 foi realizada a primeira transmissão ao vivo via satélite que ocorreu entre os Estados Unidos e a Europa. Em 1962, o Papa era o João Paulo XXIII, conhecido como Papa da Bondade. Ele foi um Papa que escreveu 8 encíclicas, né? E pela primeira vez na história nomeou cardeais de outras raças. Em 3 de janeiro de 62, ele excomungou Fidel Castro, dirigente, né, em contínuo conflito com a Igreja. Em 11 de outubro, ele abriu o Concílio Vaticano II, que mudaria a face do catolicismo. A liturgia seria celebrada mais próxima dos fiéis, incentivava o ecumenismo, e ele também foi... Os católicos tradicionalistas o acusavam de maçom e de herege por ter solicitado a liberdade religiosa e o ecumenismo. O Papa, no ano seguinte, veio a falecer. A Miss Universo desse ano, que venceu o concurso, que foi realizado em Miami no dia 14/7 de 62, onde concorreu com 52 países,
foi a argentina Norma Nolan. Ela não era a favorita nos comentários da imprensa, mas após o desfile, com traje típico e vestido de noite, onde ela pôde mostrar sua postura e elegância, as opiniões começaram a mudar. E assim ela foi a Miss Universo de 62. O Oscar desse ano, né, foi para o filme Amor Sublime Amor, que na realidade levou 10 Oscars, né? Esse filme que ele falava de uma disputa entre duas gangues, né, americanas, né, os Sharks de porto-riquenhos e os Jets de brancos de origem anglo-saxônica. E entre a disputa entre eles, tinha um código de guerra, mas o líder dos Jets vai se apaixonar por Maria, né, que é a irmã do líder dos Sharks. E aí é o enredo das histórias e tem o seu amor correspondido. Né? Esse foi, então, em 1962, o melhor filme. 1962 também foi ano da Copa do Mundo, que ocorreu no Chile, onde o Brasil foi o bicampeão, né? A nossa seleção brasileira, foi notícias aí em todas as manchetes, e jogou a última partida contra a Tchecoslováquia. E o Garrincha foi considerado um dos melhores jogadores da época, dizendo que a ele, né, ajudou muito para que a seleção conseguisse esse bicampeonato mundial. Havia também alguns conflitos entre a Índia e a China, perto lá do Himalaia, onde a China acabou guerreando 4 dias contra a Índia em disputa do território, que até hoje, de certa forma, tem umas confusões naqueles lados por lá. Quem ganhou o Nobel da Paz nesse ano de 62 foi o químico quântico e bioquímico Linus Carl Pauling. O prêmio foi atribuído por ele ter desenvolvido uma campanha contra os testes nucleares. E ele escreveu vários livros também sobre a vitamina C e também sobre a medicina ortomolecular. Raquel Carson foi uma bióloga, cientista, escritora e ecologista norte-americana. Através de suas pesquisas a partir do final dos anos 50, onde ela começou a analisar a questão da conservação ambiental e estudou principalmente sobre os problemas que os pesticidas sintéticos causavam, principalmente com as aves. Ela, no ano de 62, publica o livro com esses resultados de suas pesquisas, e esse livro, né, chamado Silent Spring, né, foi um dos livros que a quem ajudou a partir de então o movimento ambientalista. Outra pessoa que foi destaque nesse ano de 62 foi Mary Kant. Ela foi uma designer de moda britânica que inovou na moda no início dos anos 60. Ela queria algo diferente, sair das roupas estruturadas que era popular entre os costureiros. Ela criou botas à prova d'água, usou PVC em capas de chuva e quis, acima de tudo, popularizar a moda para que todos tivessem acesso. Em 62, então, ela assina um contrato com a rede americana de lojas de departamento, JCPenney. A partir de então, ela revolucionou a moda, de certa forma, na questão de roupas para massas, né? Ela disputou com o francês André Corregis a criação original da mini saia. Ela popularizou também o uso do jersey. Sua moda era bem jovial e criou também a meia calça opaca e colorida, usada com as mini saias. Agora vamos passar aqui, né, para ver o que estava acontecendo aqui no nosso país, as 10 manchetes nacionais importantes desse ano. A população do nosso país gerava em torno de 77 milhões. O nosso presidente era o João Goulart. E o que ele fez de bem importante nesse ano foi a criação do 13º salário. Outra notícia aqui também que foi muitas manchetes, né, foi o bicampeonato
que o Brasil, né, levou nesse ano lá no Chile, e o último jogo sendo contra a Tchecoslováquia, né? O Brasil se tornou bicampeão mundial de futebol, e a gente sabe como é que é isso, o que representa isso aqui no nosso país, um ano de Copa de Mundo, né? Isso aí foi algo muito comentado, divulgado, festejado. Nesse ano também, o nosso país ganha mais um estado, né? Que é o estado do Acre. Éder Joffre, no boxe, ganhou em 1960 o campeonato mundial na sua categoria peso-pena em Los Angeles. Era conhecido como o Galo de Ouro. Começou sua carreira em 57 e já foi campeão brasileiro em 58. E nesse ano de 62, ele venceu novamente o campeonato mundial unificado peso galo. Ele é considerado o maior nome do boxe brasileiro. Foi tricampeão mundial. Nesse ano de 62, a Miss Brasil foi Maria Olívia Rebouças Cavalcante. Foi a segunda baiana a ganhar o título de Miss Brasil. Ela era da cidade de Itabuna. O concurso foi realizado em 16 de outubro no Maracanãzinho. No concurso para Miss Universo, a Miss Brasil ficou em 5º lugar. No dia 14 de dezembro desse ano, próximo a Manaus, ocorreu a queda de um avião, um acidente aéreo, o avião que era batizado de nome Constellation PP-PDE. O avião decolou do aeroporto Santos Dumont no dia 13 de dezembro e faria 2 escalas, sendo a última de Belém a Manaus. Na madrugada do dia 14, a tripulação chegou a pedir que ligasse as luzes da pista, porém a aeronave desapareceu. Depois das buscas, o avião foi encontrado a 30 quilômetros de Manaus. Eram 44 passageiros e 6 tripulantes e não houve sobreviventes. Até hoje desconhecem a causa do acidente. No dia 27 de agosto desse ano, o presidente da República também sancionou uma lei, a Lei 4.117, com o objetivo de regularizar os serviços de telecomunicações no país, né? Que envolve telefone, transmissão, né, via rádio, televisão, escritos, imagem, telégrafos e tudo mais. Nesse ano também a classe trabalhadora brasileira, né, foi criado a CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, uma organização intersindical que coordenava o movimento sindical no país, né? Isso aconteceu, foi criado em 19 de agosto de 62, na cidade de São Paulo. Nesse ano de 62 também era lançada a primeira sandália havaiana no país. O primeiro modelo das havaianas foi lançado nesse ano. Ela foi criada seguindo o modelo japonês e fabricada no Brasil pelas Alpargatas. Algumas outras propagandas aí dessa época, para vocês terem uma ideia. Olha o modelo da televisão em 1962. O famoso sabão Rinço, me lembro bem desse nome. Né, o caldo Knorr, que fazia propaganda nessa época. Né? Olha, incrível, né, como é que o cigarro era bem feito, uma propaganda como se fosse um glamour, né? Esse ano também foi um grande momento, né, da Bossa Nova, quando ela embalou Nova York, né, num show que ela fez por lá. Né, e a Bossa Nova, na realidade, é derivada do samba e tem influência do jazz, por isso que ela é conhecida também como Brazilian Jazz, né, que surgiu nos anos 50. E nesse ano, no mesmo ano da composição da Garota de Ipanema, aconteceu um show na Carnegie Hall, em Nova York, onde foi lançado esse ritmo, né? E a partir daí a bossa nova foi, de certa forma, conhecida mundialmente. Né? E falando em música, gente, tem aí a playlist, né, que eu fiz de todas as músicas mais tocadas nesse ano de 62. As mais famosas que valeria a pena você dar uma escutadinha, tá? Está aqui durante
o post aqui, né, sobre o vídeo, e você pode entrar também no canal e procurá-la por lá. Então era isso por hoje. Para quem nasceu em 62, está aí o que acontecia no ano, né? Não tá todas as notícias, mas para ter uma base, tá? Um abraço para vocês e aguardem aí o ano de 1963. Até lá!